pouquinho, tá? Nós paramos. Então vamos lá. Continuando, tá? Então, a unidade, só voltando um pouquinho, a unidade absoluta ou solitária, tá? Ihad, tá? Único. Singularidade absoluta, tá? Exemplo, toma teu filho, teu único Ihad, unidade absoluta, filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Gênesis 22, 2. Então, Isaque, o único filho de Abraão, tá? Então, é uma unidade absoluta, solitária, diferente da unidade composta, Ihod ou Ihad, tá? Gênesis 2, 22. Deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. No hebraico está Bozor, Erod ou Errad. Por certo que isso não significa que no casamento os esposos se tornam uma pessoa, mas que se tornam um na unidade de sua substância. E aos olhos de Deus são considerados uma pessoa. São duas pessoas, mas aos olhos de Deus é considerado uma pessoa. Deus olha para o casal e vê uma pessoa, tá? Mas são duas pessoas. Notemos bem que isto é verdadeira unidade, contudo, não uma unidade solitária, mas uma unidade composta. Então, falamos de unidade absoluta e unidade composta. Outro exemplo, tá? Os 12 espias que Moisés enviara a Canaã voltaram trazendo um enorme cacho de uvas, hebraico, escol, né? Ihod ou Ihad, números lá 13, 23. Então, o que acontece? Tá? Eles estão trazendo um cacho, tá? E deixa centenas de grãos de uvas nessa única haste. Por certo, não se tratava de uma unidade solitária ou absoluta. Contudo, a palavra Ihod ou Ihad é aí empregada para descrever o cacho, tá? Portanto, é um cacho na haste, mas com vários, tá? Com vários grãos de uva, tá? É um cacho, mas tem vários grãos. Então, é uma unidade composta. É conclusivo que as uvas eram consideradas uma, no sentido de serem da mesma origem, o que prova tratar-se de uma unidade composta, tá? Por que nós estamos falando isso? Por causa da Trindade. São três, tá? Nós estamos falando de unidade composta. É um, mas são três. É um Deus, portanto, três pessoas, tá? Então, a palavra Ihad na Bíblia significa uma unidade, né, composta, ou seja, ideia de fusão de várias coisas em uma só. Várias coisas em uma só. Exemplo, ó, vou dar um exemplo prático para vocês aqui, dos nossos dias, tá? Ó, um monitor, mais um CPU, mais um teclado e um mouse, eu formo o quê? Um computador. Mas quando eu vou falar do computador, eu fico falando assim, ó, um monitor, um CPU, um teclado, um mouse. O que eu falo? Um computador. Mas eu estou falando de uma unidade única, composta, certo? Agora, o computador, sem o monitor, é um computador? Sem o CPU, ele consegue ser um computador? Sem o teclado, ele consegue ser um computador? Então, quando eu estou falando, tá? Quando eu estou falando de unidade composta, tá? Eu estou dando um exemplo prático nos nossos dias, tá? Então, um monitor, um CPU, um teclado, um mouse, eu formo um computador. E eu vou falar de computador, um computador. Eu estou falando de uma unidade composta. Eu falo um computador. E ali tem todos esses itens para formar um computador. Tá? Então, eu estou falando de Pai, Filho e Espírito Santo forma um só Deus. Está entendendo? Quando eu falo, tá, monitor, CPU, teclado, mouse, eu estou falando de um computador. Dá para entender isso? Unidade composta, tá? Então, semelhante o Pai, Filho e Espírito Santo, forma um Ihad, uma unidade composta. Homem mais mulher, Ihad, uma só carne, tá? Eu estou falando de uma unidade solitária? Um homem, uma mulher, eu estou falando de uma unidade absoluta ou eu estou falando de uma unidade composta? Composta. Duas pessoas que formam um. São duas pessoas que formam um aos olhos de Deus.
elas se formam uma só carne, né? Por isso que o apóstolo Paulo fala, grande é esse mistério, né? Cristo, a igreja, o marido e a mulher, os dois formam uma só carne, né? E se tornam um diante de Deus, tá? Então, homem mais mulher e rádio, unidade composta. São dois, mas são um, tá? Uma unidade composta. Quando nós vemos lá em Gênesis, vamos lá em Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 1, versículo 5. Acharam? Gênesis 1, 5. Capítulo 1, versículo 5 diz assim: chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Ó, houve tarde e manhã o primeiro dia. Então, tarde e manhã formou o quê? Um dia. Então, eu estou falando de unidade composta. Quando eu falo tarde e manhã, eu estou falando de um dia. Tá? Então, Deus, tá, houve tarde e manhã e formou o primeiro dia. Ó, teve a parte da manhã, teve a parte da tarde, mas formou um dia. Estou falando de unidade composta. Tá? Manhã, tarde, um dia. Homem, mulher, unidade composta. Tá? Um diante de Deus. Quando eu estou falando, tá, de monitor, CPU, teclado, mouse, eu estou falando de um computador. Eu estou falando de unidade composta. Quando eu estou falando de Isaac, eu estou falando de uma unidade absoluta. Tá? O único filho de Abraão. Tá? Então, as expressões irrade, tá? Absoluta, tá? Irrod ou irrade, tá? Ela é unidade composta. Continuando aí. Deu para entender bem essa parte? Unidade composta, unidade solitária, tá? Não ser três, mas pelas características de cada um. Não, quando nós estamos falando aqui o exemplo, eles são unidade composta no seguinte, de ser Pai, Filho e Espírito Santo e ser um Deus. Eu não estou falando de três deuses, entendeu? Os três formam um Deus. Não, então, isso eu entendi. Entendeu? Mas, ele é absoluto de ser o único. Isso. Aí sim. Aí ele se torna absoluto, entendeu? Mas eu estou falando assim na existência, na questão da existência, são três formando um Deus. Eu não falo três deuses. Eu falo Pai, Filho e Espírito Santo, um Deus. Os três, um Deus. Entendeu? Então é uma unidade composta, como marido e mulher. Por isso que o apóstolo Paulo fala, grande é esse mistério, a igreja, né, marido e mulher, a igreja e Cristo. Né, uma unidade composta, né, se tornando um só. A afirmação de que os que creem na Trindade adotam a ideia de que há três pessoas unidas em uma só, com um corpo e três cabeças, etc., é falsa e demonstra o desconhecimento do verdadeiro ensino a respeito da divindade, conforme sustentado pelos cristãos em geral. Né? Não é um corpo com três cabeças. Né? Seria estranho, né? São três pessoas formando um só Deus, tá? Com os mesmos atributos, com o mesmo propósito, tá? Em funções diferentes. É isso que quero que vocês entendam. O Pai tem uma função, o Filho tem uma função, o Espírito Santo tem uma outra função, mas estão no mesmo propósito. Eles têm o mesmo propósito. Um fez o plano, um executou o plano e o outro nos convence desse plano. Tá? Então, grave sempre isso, tá? Funções diferentes, mas formam um só Deus. Os crentes trinitarianos creem que três personalidades coeternas e coiguais formam uma só divindade, tá? Formando um só Deus. Ainda pode se ilustrar com a maneira em que se divide o governo, legislativo, executivo e judiciário. São três poderes distintos, constituindo, porém, um só governo. Estão entendendo? Cada um tem a sua função. O legislativo tem a sua função, o executivo tem a sua função, o judiciário tem a sua função. Tá? Mas são três poderes diferentes, constituídos, porém, um só governo. Pai, Filho e Espírito Santo
porém um só governo, né? Formando um só Deus. Outras ilustrações, vamos lá. Água, né? Acharam aí? Viraram a página. Água, líquido, vapor e o gelo. Tudo é água, certo? Mas com características diferentes ali, com funções diferentes, tá? Então, água, né? Água em forma líquida, o vapor e o gelo. Tudo isso é água, mas estão com funções diferentes. A água líquida, o vapor e o gelo. Em formas diferentes, mas tudo é água, tá? Deus trabalha de uma forma, Ele é Deus. Jesus trabalha de uma forma, Ele é Deus. O Espírito Santo trabalha de outra forma e Ele é Deus, tá? A união entre os crentes que formam um só corpo. João, vamos lá, Evangelho de João, capítulo 17. Versículo 21. Acharam, João? Evangelho de João 17, versículo 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Agora eu digo para vocês, como corpo de Cristo, né, a igreja sendo corpo, como que nós somos um? Como que nós conseguimos ser um? Como que a igreja consegue ser uma só? Como que eu, você, aqui, nós aqui conseguimos ser um só? Isso, o que mais? Uma só fé, o que mais? Um só batismo, o que mais? Um só Espírito, o que mais? Um só objetivo. Nós somos um num só propósito, num só objetivo, um só pensamento, uma só fé, crendo num só Senhor e Salvador das nossas vidas, aí nós nos tornamos um, porque todos nós que estamos aqui cremos em Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós nos tornamos um, porque nós estamos no mesmo propósito, pessoas diferentes, mas no mesmo propósito. Então, a união entre os crentes que formam um só corpo, repetindo aqui o versículo, tá? 17, a fim de que todos sejam um. É isso que Jesus está falando. Como és tu, ó Pai, em mim? Jesus e o Pai são um, mas são um de que forma? O Pai e Jesus são um de que forma? No mesmo propósito. E eu em ti, e também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Se tivesse a união, o mundo crê que Deus o enviou. Quando nós falarmos a mesma língua, como lá o episódio da Torre de Babel, todo mundo falando a mesma língua. Deus ficou admirado, falou, olha, ninguém para esse povo. Vamos descer lá e confundir a língua deles. Desçamos e confundamos a língua deles, os três, num só propósito, concordaram, vamos lá confundir, e confundir a língua deles, né? O idioma deles, porque senão o negócio ia dar certo. Porque todos num só propósito. Então Jesus está falando no dia que a igreja, todos falarem a mesma língua. Olha, ninguém segura eles. E eles precisam ser um, como eu sou o Senhor, meu Pai. A igreja precisa ser um num só propósito, num só pensamento, numa só fé, num só batismo, crendo, né, que o Pai o enviou. Então, um só em propósito. É isso que eu quero que vocês entendam, tá? A Trindade. Tá? A triunidade, tá? Os três num só propósito, concordando, um falando do outro, né? O Espírito Santo glorificando o Filho. 1 aos Tessalonicenses 5:23. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Acharam? O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito
e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos falando aqui de corpo, alma, espírito. E estamos falando de uma só pessoa. Quando eu falo corpo, alma, espírito, eu estou falando de uma só pessoa. Né? Como que Deus, né, ele deixa a assinatura dele em tudo, né? Até o homem, né? O homem, ele é um espírito, possui uma alma e habita no corpo. Até nós, Deus fez em 3 partes. Olha para vocês verem, né? A questão da assinatura de Deus na natureza, tá? É isso que eu quero falar um pouquinho para vocês. Deus, ele está na natureza, tá? Quando nós falamos do tempo, nós estamos falando em passado, presente e futuro. Quando nós estamos falando na criação, Deus criou o tempo. Deus é eterno, ele criou o tempo, tá? É engraçado a gente entender Deus dentro do nosso tempo, mas Deus é eterno e Deus criou o tempo, tá? O tempo é para nós entendermos a eternidade, mas Deus é eterno e ele criou o tempo, tá? E dentro do tempo tem passado, presente e tem o futuro, tá? Ele criou o espaço. O espaço tem a altura, a largura e a profundidade. Deus criou, deixou a assinatura dele, tá? A base da matéria, os átomos, os prótons, nêutrons e elétrons. A assinatura de Deus na base da matéria, 3. Nós vamos ver 3 de novo, tá? Os estados da matéria, né? O sólido, líquido e o gasoso. Quando você estuda música, você tem melodia, harmonia e você tem ritmo. Eu estou mostrando para vocês que Deus deixou a assinatura dele em tudo que ele fez. Tudo é 3. Deus não fez nada de 1, tudo é 3. Então Deus está assinando, tá? Assinatura de Pai, Filho e Espírito Santo. Estão entendendo? Quando você estuda música, então você tem a melodia, harmonia e ritmo. Até mesmo quando você vê um banquinho, ele tem 3 perninhas para segurar o banquinho. Queria até trazer um banquinho para vocês. O banquinho tem 3 perninhas. Então Deus está deixando a assinatura dele. A assinatura do Pai, do Filho, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo na natureza. Tá? As características mais evidentes da natureza é 3 em 1. As características mais evidentes da natureza. Tá? Ó, se não houvesse Bíblia no planeta, se não houvesse... Tá? A evidência científica seria que quem criou o universo é 3 em 1. Evidência científica, se não existisse a Bíblia, tá? Se não existisse a revelação do Espírito Santo de Deus, eu estou falando para vocês de um cientista que fala isso, tá? Que os cientistas, eles conseguem provar que a natureza, todo o universo, ela foi criada por alguém que é 3 em 1, porque ele deixou a assinatura dele. Tudo que ele criou, ele deixou a assinatura dele. Então, passado, presente, futuro, altura, largura, profundidade, prótons, nêutrons, elétrons, sólido, líquido, gasoso, tá? Até mesmo na base de funcionamento de uma célula. Para formar uma célula é o DNA, o RNA e proteínas. 3 coisas para formar uma célula. Tá? O homem formado, né, de espírito, alma e corpo, 3. Quem criou o homem? Alguém 3 em 1. Estão entendendo? A assinatura de Deus. Se não existisse Bíblia, se nós não tivéssemos a revelação do Espírito Santo, cientistas já chegaram à conclusão que quem criou o universo é 3 em 1. Não é interessante isso? 3 em 1. Quem criou tem assinatura de 3. Tá? Se não existisse a Bíblia, a ciência prova isso, que é 3 em 1. Isso a ciência provando, tá? O mundo foi criado e Deus criou o mundo, tá? O Deus da Bíblia, ele não é politeísta, tá? Vários deuses. O Deus da Bíblia, ele é monoteísta, um único Deus em 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo, tá? A característica principal, tá, do Deus da Bíblia é 3 em 1. 3 em 1. Essa é a característica principal de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. E tudo que ele criou tem a assinatura dele. A assinatura dele. Cientificamente, a ciência provando que Deus assinou tudo que ele criou ali. Tá? Deus é eterno e criou o tempo. Ele criou o tempo. Para que nós pudéssemos entender a eternidade. O que é uma eternidade? Né? O que é uma eternidade? Só para a gente entender o que é uma eternidade. Por isso que ele criou o tempo.
tá? O tempo foi criado por Ele, porque Ele é eterno. Amém? Aí vocês têm a ilustração aí na apostila do Deus triuno, certo? Ó, o Filho é Deus, né? O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Mas o Filho não é o Pai não é o Filho, tá? E o Pai não é o Espírito Santo. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aí vocês veem aí o desenhinho aí na apostila, né? O Sol, luz, calor e poder, né? O Sol, a matéria, sólido, líquido, gasoso, o tempo, né? Já falamos, presente, passado e futuro, e o espaço, amplitude, extensão, altitude para formar o espaço, né? Para formar a matéria, sólido, líquido, gasoso. Então, a assinatura de Deus na natureza, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19, assinatura de Deus, tá? O termo pessoa, que confunde alguns, é usado em sentido analógico. Trata-se de mera comparação, um pobre recurso humano na tentativa de expressar coisas divinas. Falar do Pai, Filho e Espírito Santo como pessoas é um recurso didático, para que a gente possa entender, gente. Porque a gente fala neles em pessoa, tá? Para que a gente possa entender. Como falar da eternidade, falar de tempo. A gente entende a eternidade por causa do tempo. E quando nós falamos que eles são pessoas, é só uma maneira didática, né? Deus vai muito além disso. Revela a dificuldade em utilizar o pobre vocabulário humano para referir-se às coisas do alto. Apesar da palavra Trindade não se encontrar na Bíblia, não significa que essa doutrina não seja bíblica. Como vimos ali, assinatura de Deus na criação. Tá? Tudo tem 3 em 1. Por que todas as coisas foram criadas com 3 em 1? Por que todas as coisas foram criadas em 3 em 1? Se Jesus é o Pai, se Jesus é o Filho, se Jesus é o Espírito Santo, por que tem assinatura de 3? Porque todos num só propósito. Os 3 num só propósito, os 3 num só objetivo. Os 3 estavam na criação de todas as coisas. Por isso que tem assinatura de 3. Se fosse um só, teria assinatura de um só. Né? Até nós, os seres humanos, somos criados em 3 partes. A assinatura do Criador em nós, a prova de que Deus nos criou. Aleluia. Glória a Deus. Foi Deus que nos criou. Tá? Espírito, alma e corpo. Tá? Por exemplo, apesar das palavras onipresente, onisciente não se encontrarem na Bíblia, não quer dizer que Deus não seja. Na Bíblia também nós não encontramos a palavra onipresente, onisciente, tá? Onipotente, nós não encontramos essas palavras. E isso não quer dizer que Deus não seja. Só porque não está escrito não quer dizer que Deus não seja. São atributos de Deus. Tá? Onipresente, Ele está presente em todos os lugares. Tá? Onisciente, conhece todas as coisas, os pensamentos. Onipotente, tem todo o poder. Isso nós concordamos. Mas essas palavras não existem na Bíblia. E o motivo de não ter a palavra trindade ou triunidade na Bíblia não quer dizer que eles não são 3. Tá? Quando a Bíblia diz que Deus é o único que sabe todas as coisas, entende que Deus é onisciente. Quando a Bíblia diz que Deus é o único que está em todos os lugares, entendo que Ele é onipresente. Eu já entendo isso. Não precisa estar escrito ali a palavra, eu entendo isso. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, então Ele é onipresente. Apesar dessas palavras não se encontrarem na Bíblia, enfim, as Santas Escrituras constituem a revelação de Deus. Não nos é possível conhecer tudo a respeito dessa revelação, negar certos aspectos dessa revelação divina, apenas porque não conseguimos compreender completa e totalmente o sentido, como fazem alguns contradizentes que querem explicar tudo. Revelaria de nossa parte a mais profunda e crassa ignorância que temos de nossa própria limitação, tá? Não é porque não está escrito que não existe, tá? Então, as Santas Escrituras constituem revelação de Deus, tá? E não nos é possível conhecer tudo a respeito dessa revelação, né? Então, meus queridos, Deus, Ele é um Deus triuno, tá? Pai, Filho e Espírito Santo, tá? Num só propósito. Eles trabalham de comum acordo, tá? Pai, Filho e Espírito Santo. Eles estão, né?
o Pai é o Criador de todas as coisas, tá? O Filho, ele é aquele que executa a obra do Pai, e o Espírito Santo é aquele que nos convence que existe o Filho, que existe o Pai. O Espírito Santo é aquele que nos leva através do Filho até o Pai. Então a obra é dos três, tá? Mas formando um só Deus. Eu não falo três deuses, é um só Deus, é uma unidade composta para formar um Deus absoluto, tá? São três para formar um Deus absoluto. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, tá? Dividindo em si a obra. Amém? Vocês têm alguma pergunta? Encerramos aí a apostila. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, é agora. Você leu qual, Alessandro? Capítulo 1, versículo? Na verdade, tem uma tradução que ela é diferente. Ela fala assim, fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. É Tito capítulo 1, versículo 2. Versículo 2. Então, aí você teve a revelação desse versículo em que sentido? Explica para nós. No sentido de fé, Ah, que fala fé e conhecimento, se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, preparou antes dos tempos eternos. Nossa, porque eu fiz semana inteira, eu acho que ficou a semana inteira remoendo aqui. remoendo o versículo. Alguém mais, gente? Alguma pergunta? É agora. Alguma dúvida? Né? Pode desligar, hein? Pode desligar aqui? Entregar a prova. Todos pegaram o exercício para casa? Avaliativo? Então vamos lá. Vamos lá para as perguntas. Dê a definição de trindade. Facinho, né? Porque o termo trindade não aparece na Bíblia. Terceira, explique a doutrina unicista e dê referências bíblicas. Cite pelo menos 2 versículos que comprovam a divindade do Pai e argumente sobre a questão. Questão 5. Cite pelo menos 2 versículos que comprovam a divindade do Filho e argumente sobre a questão. 6. Cite 2 versículos que comprovam a divindade do Espírito Santo e argumente sobre a questão. 7. Explique e cite versículos sobre a distinção entre o Pai e o Filho, tá? Distinção, qual a diferença entre o Pai e o Filho, tá? 8. Explique e cite versículos sobre a distinção entre o Pai e o Espírito Santo, tá? A função do Pai, qual é a função do Espírito Santo? 9. Explique e cite versículos sobre a distinção entre o Filho e o Espírito Santo, tá? Qual é a função do Filho, qual é a função do Espírito Santo? 10. Explique a Trindade no Antigo e no Novo Testamento e dê 2 exemplos de cada, ou cite versículos que atestam a questão, tá? Dá para fazer? Tranquilo? Falei no começo, o que não tem na Bíblia.
Porque o termo Trindade não aparece na Bíblia, tá? Tem alguém que fez o termo, que falou essa palavra, tá? Lá na apostila, lá na página 1. Aliás, página 2. Corrigindo aí, página 2. Tá aí, ó. O item 2.2, a palavra Trindade não se encontra na Bíblia. Aí tem o porquê que ela não se encontra na Bíblia. Achou aí? Tá vendo por que ela não está na Bíblia esse termo, tá? A palavra Trindade não se encontra na Bíblia. O termo foi criado. Achou aí? De nada. Por nada. Mais alguma dúvida, gente? Então está ok. Agora, qualquer dúvida, consulte a apostila com a ajuda do Espírito Santo.